Vamos então partir para a segunda palestra, em que, bom, como eu digo para vocês, com todo respeito aos administrativistas paulistas, considero o professor Diogo de Figueiredo Neto o maior administrativista vivo do nosso Brasil. Vai completar, parece, 80 anos, o ano que vem, e a gente está, assim, ter o professor, assistir uma palestra do professor dessa categoria e com essa longevidade, né, e com essa sabedoria que o Espírito Santo e Deus deu a ele, para nós ainda é um privilégio, e não poderia deixar, então, agradecer mais uma vez ao professor Fábio Medina a oportunidade de eu, um ilustre aluno desse professor, presidir aqui a mesa e ouvir, então, suas palavras, mais uma vez, tão enriquecedoras para todos nós. Então, o professor vai ministrar a palestra Legalidade e Tipicidade das Sanções Administrativas. O problema do princípio da reserva estrita, enfim. O professor é doutor pela Universidade do Brasil. Aí eu perguntei para o professor, Universidade do Brasil? É, porque é doutor pela Universidade do Brasil, que hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. À época, então, era a Universidade do Brasil. Ex-procurador-geral do Estado da Guanabara, membro do Conselho Técnico da Confederação Nacional do Comércio, árbitro internacional, vice-presidente honorário e diretor e fundador desse Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado. Professor, sem muito delongas, vamos passar as palavras ao senhor, que com certeza vai abrilhantar e finalizar essa parte desse seminário, esse penúltimo parte aqui desse seminário desse dia, tratando então sobre esse tema, legalidade e tipicidade das sanções administrativas. Bom, boa tarde, senhores. Primeiro, agradecer ao presidente da nossa mesa, Dr. José Arthur Diniz Borges, quem é um homem onipresente, tá? Está presente na justiça, está presente na associação de classes, está presente nos simpósios, em toda parte. É realmente um homem muito versátil e muito culto. E também estou em companhia de excelentes professores, com o mesmo nível de cultura e de sabedoria, o professor José Eugênio Soriano e a professora Matilde Carrion, ambos da Universidade Complutense de Madrid, instituição a qual eu estou muito ligado há muitos anos, só com o nosso mestre comum, em Terria, há nada mais que uns 40 anos, mais ou menos, de tempo. Portanto, é um prazer imenso e um orgulho estar presente também com dois colegas aqui da escola mais importante de direito administrativo da Europa, que é a Escola Garcia Terria. Quero agradecer também a Fábio Medina Osório, in absência, por ter me convidado e enfrentar uma plateia tão culta, tão interessante, tão interessada, porque o tema é dos temas de ponta no direito administrativo. Eu vou apresentar, no tema geral, conforme dado, alguns aspectos apenas porque o tema é tão grande que eu perderia, não uma conferência, mas um curso inteiro. Aspectos críticos na aplicação desse direito administrativo sancionador sob esses dois critérios na atividade regulatória. Dois temas modernos, direito sancionador e atividade regulatória. Vou apresentar, de acordo com um método mais sintético possível, porque o tempo é curto e o tema é longo. Na introdução, vou fazer alguma consideração sobre aspectos exitosos no desenvolvimento dessas duas entidades, dessas duas instituições jurídicas. Vou apresentar alguns aspectos críticos que entendo que devam ser superados para lograr essa indispensável segurança jurídica, que é o tema que está na base de todas as nossas discussões aqui. Vamos tentar situar o problema das premissas autoritárias que seguem ainda no direito administrativo e que realmente nos deformam um pouco a visão das coisas. Nós não perdemos completamente
apesar de todas as modificações do direito contemporâneo, não perdemos ainda certos vezos autoritários, certos mitos, certos procedimentos que trazem ainda uma carga histórica muito pesada, principalmente ibérica, para nós, né, que somos descendentes da Península Ibérica. Nós temos essa aqui, compartilhamos isso com toda a América Latina. Vamos ver um contraste entre a aplicação do ius puniendi na área judiciária, que avançou muito, e o contraste na sede regulatória, que ainda não alcançou o nível que pretendíamos. Vamos tentar localizar as diferenças conceituais desse dilargamento da discricionariedade na tipificação aberta, que é um problema, e localizar as diferenças conceituais na imputação objetiva de sanções, que é também um veso autoritário que nos persegue. Esses excessos referidos à sanção regulatória, mais a visão autoritária do Estado, e mais uma ideia de que a aplicação da sanção é uma panaceia, isso é, o imediatismo de resultados da ação regulatória estaria ligado a uma aplicação drástica de sanções, enquanto não é realmente assim que devemos pensar no direito administrativo moderno. Enfim, vamos pensar neste mal maior que se gera com esse desprezo de certos valores da sociedade moderna, que é, em última análise, o desprezo pela segurança jurídica. Para começar, vamos ver que os progressos trazidos no direito administrativo brasileiro, com os bons ventos do direito administrativo sancionador, o direito regulatório, eles emergiram vitoriosos, obsoletos de muito tempo, em que ficamos atrelados a uma administração piramidal, hierárquica e, evidentemente, ligada a certos modelos históricos que seguimos. Mas, de qualquer maneira, há uma diferença na evolução, por exemplo, do ius puniendi do Estado, que é um só, no que se apresentou no direito penal e o que se apresenta agora no direito administrativo. E temos que destacar, das estruturas teóricas de um e de outros, os ganhos em democracia e os ganhos em segurança jurídica. Então, vamos buscar os aspectos críticos da boa aplicação principiológica do direito administrativo sancionador, que tocam principalmente agora, e esse é o nosso tema, o direito regulatório, sendo essa a razão porque essa exposição se debruça nas causas desses desvios teóricos, desses vesos práticos. E vamos situar o problema, primeiro, das premissas autoritárias pertinazes na atividade sancionatória administrativa em setores regulados. Vou procurar ser breve e sintético, não só por causa do tempo, como também que eu penso que isso, encadeando, facilita mais o entendimento. Assim que a própria aplicação das sanções deveria perder algumas características tradicionais, entre as quais sobejava a unilateralidade e a carga de imperatividade do antigo modelo burocrático, esse modelo piramidal. Era o que se esperava. Porém, essa transição tem transcorrido, como se pretenderia, com pouca absorção de valores, desses valores que devem permear todo o direito administrativo moderno. Então, nós temos que buscar novamente essas fontes de valores que realmente transformam a visão democrática, não uma visão democrática formal, simplesmente da deposição do voto, mas a visão democrática material, aquela que diz respeito à substância da democracia, que são os valores que ela deve preservar, entre os quais a dignidade da pessoa humana. Então, há um contraste que se dá entre a aplicação do ius puniendi estatal em sede judiciária e em sede regulatória. Entre as evidências encontradas no contraste da aplicação do ius puniendi em sede judiciária com a sede regulatória, compete logo ressaltar a formação jurídica dos agentes aplicadores. Isso é fundamental, porque a formação do homem está atrás de tudo isso. O juiz togado presume-se concluir mais rápida,
mais completamente a transição intelectual de um modelo a um outro, sempre que se mostre a oportunidade, sempre que se der o caso. Notadamente, quando a mudança é assim, multifacetada, é plural, como na hipótese que se encontra na regulação. Mas, distintamente, o regulador administrativo, não necessariamente com formação jurídica, pode tê-la, mas não necessariamente, uma vez investido nessas funções, cuja natureza não domina por formação, tende a atuar como o administrador do velho modelo. Ele leva consigo essa carga que o juiz já não tem. Quando não atua imperativamente, pelo menos se relega certa orientação sadia que proporcionam os princípios jurídicos tantas vezes decantados e demonstrados aqui nesse seminário. Então, fazem isso, é verdade, em benefício de um ganho que, enganosamente, lhes parece maior por aplicar uma pena severa, vai sanear o processo regulatório. É um engano. Nunca a sanção por si, por ser aflitiva, ela foi a solução ideal. Nós avançamos muito. As sanções não são só aflitivas, são sanções premiais também. Se consegue muito mais premiando, às vezes, do que afligindo com futuras penas. Ambos são aplicadores, os dois aplicadores do Estado, pois que é o mesmo Estado, embora devam ser respeitadas as diferenças entre essas sedes aplicativas. Mas, não obstante, tanto um como o outro deve, independentemente da formação pessoal, respeitar determinados princípios inafastáveis, como a previsão do típico punível, a subjetividade da imputação e o devido processo da lei. De pouca atenção a esses aspectos fundamentais, segue este risco sempre presente e já aqui aflorado do fracasso da atividade regulatória que passa a assustar e afastar os empreendedores dos setores regulados, quando esses deviam buscar, nessa atividade, a segurança jurídica para operarem. Aqui mesmo, o nosso querido colega Sercoriano enfatizou que, muitas vezes, nesse embate, o interesse público não está exclusivamente numa das partes, senão que tem que ser decidido entre as duas posições que se colocam em conflito. Não há mais uma titularidade absoluta e indiscutível do interesse público, ainda porque o interesse público é o interesse geral, e sendo o interesse geral, também é o interesse individual. Essa mudança de apreciação deve ser agora aproveitado para localizar as diferenças conceituais entre o dilargamento da discricionariedade na tipificação aberta e a visão tradicional. Informa o direito administrativo sancionador o princípio da legalidade, com o seu corolário, que é o princípio da tipicidade. Ora, o princípio da legalidade, com o pressuposto estruturante do Estado de Direito, garante no âmbito privado que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Ninguém, inclusive o Estado. Artigo 5º, 2 da Constituição Brasileira de 88. E no ambiente público, claro que isso importa na submissão do agir do Estado à lei. Portanto, esta legalidade não é dirigida apenas à sociedade, mas dirigida ao Estado e à sociedade. Por isso, o clássico Estado de Direito. Assim, não se pode compreender a atividade punitiva do Estado sem estar prevista em lei em sentido formal, posto que a imposição de sanções administrativas a particulares significa atingi-los em suas atividades, seus bens, seu patrimônio, restringindo, portanto, os seus direitos individuais. Contudo, não há afronta ao princípio da legalidade
na hipótese de atos normativos secundários regulamentarem normas legais de caráter sancionatório, desde que o façam respeitando os tipos delitivos e os limites razoáveis, máximos e mínimos previstos para dosar as respectivas sanções. Tem-se aí, como exemplo tradicional, a expressão do poder regulamentar conferida aos chefes do Poder Executivo para baixar atos normativos infralegais, como vem previsto expressamente na Constituição Federal. Distintamente, porém, no campo regulatório, a produção de atos administrativos normativos secundários infralegais não tem essa natureza regulamentar, desde logo, subjetivamente, porque não são privativos do chefe de Poder Executivo, e objetivamente, porque se originam no fenômeno da deslegalização, como fruto da expansão de novas formas e limites de delegabilidade da função normativa, como espécie do gênero delegação legislativa, pelo qual ocorre a retirada pelo próprio legislador de certas matérias do domínio da lei, em que sua origem se designava como domaine de la loi, passando-as ao domínio do regulamento, que, em contraste, como também originariamente se denominava, le domaine de l'ordonnance. Pois bem, neste caso, não será mais a lei a sede exclusiva para o tratamento normativo das matérias deslegalizadas, mas, secundariamente, o que se denomina a norma regulatória, não mais o regulamento. Observe-se, porém, que com esse processo de contínua expansão das fontes normativas, dentre as quais hoje sobressai a das que produzem essas normas regulatórias, a simples dimensão jurídica acrescida das fontes normativas extravagantes, sem dúvida, já introduz um elemento de objetividade e de relatividade que reduz o caráter exclusivo das leis parlamentares, pois a legitimação, que antes somente ocorria pela via da democracia indireta à formal, pode passar a derivar diretamente da vontade dos cidadãos, graças à abertura de vias participativas, levando, portanto, ao veio da objetividade, ao veio do valor objetivo que deve ser alcançado. Contido nessa assim definida deslegalização, não implica a autorização para a edição de normas de conteúdo sancionador, porque sejam genéricas, vagas e imprecisas em desrespeito a idênticas condições constitucionalmente impostas ao legislador para editar as leis. Carlos Ari Sunfeld e Jacinto Arruda Câmara explicitam a premissa de que a norma sancionadora deve ser completa. Para aplicação de sanções no âmbito da relação administrativa, é preciso haver norma não só prévia, mas também completa. Norma completa é aquela que cumpre o dever de especificação, isto é, que seja capaz de antecipar em abstrato para os sujeitos envolvidos, regulados, usuários, interessados, reguladores, tanto a qualificação jurídica dos fatos futuros, quanto o conteúdo dos atos administrativos possíveis. Em suma, a regulamentação prévia tende a atender aos requisitos de abrangência, profundidade e consistência. Portanto, é inafastável decorrência do princípio da legalidade a normatização de infrações e sanções administrativas, ainda que em atos reguladores, sempre contendo a descrição das condutas específicas e sua respectiva conexão proporcional, se tem dito aqui nesse fórum, a uma sanção administrativa. Esta é a tipicidade, é o corolário da legalidade, que impõe esse detalhamento específico das condutas e comportamentos dos administrados e das penas aplicáveis. Essa é que lhes permite ter a previsibilidade acerca das consequências de suas ações e de suas inações.
e ninguém menos que os consagrados doutrinadores Eduardo Garcia de Interria e Tomás Ramon Fernandes a explicar que essa tipicidade decorre de uma dupla exigência axiológica da liberdade e da segurança jurídica. E cito: del principio general de libertad sobre el que se organiza todo el Estado de Derecho, que impone que las conductas sancionables sean excepción a esa libertad y, por tanto, exactamente delimitadas, sin ninguna indeterminación. Es, en segundo término, a la correlativa exigencia de la seguridad jurídica. Y continúa o mestre, que no se cumplirá si la descripción de lo sancionable no permitiese un grado de certeza suficiente para que los ciudadanos puedan predecir las consequências de seus actos. Assim, como bem registrou também Fábio Medina Osório, seu ilustre discípulo, sem essa garantia da tipicidade, os cidadãos atingidos ou potencialmente afetados pela situação sancionatória estariam expostos a desigualdades, a níveis intoleráveis de riscos de arbitrariedade, a caprichos dos poderes públicos. Daí porque o princípio é fundamental para delimitar o campo mínimo de movimentação desses poderes. É a assimetria entre os poderes que leva a este cuidado. O poder do Estado é imensamente grande e superior em relação ao de cada indivíduo, de cada cidadão, muito embora nós sejamos o princípio motor de toda a juridicidade do Estado democrático de direito. Essa tipicidade administrativa admite, contudo, certa flexibilização se comparada com a tipicidade penal, já que nesta pode ter como consequência uma restrição de liberdade que exige um maior grau de determinação do que aquela. No direito penal, há uma correlação quase que absoluta, quase que vinculativa entre crime e pena, enquanto que no direito administrativo sancionador admite um espaço maior de flexibilidade na valoração da infração e da sanção, o que se deve, em certa medida, à impossibilidade fática de uma descrição precisa e objetiva de toda e qualquer infração ou descumprimento de dever legal por parte do administrado e a sua correlação com a sanção administrativa específica que lhe caiba. Todavia, esta flexibilidade não existirá no direito administrativo sancionador quando a sanção regulatória impuser medidas restritivas ao exercício de profissões ou determinadas atividades, porque aí estamos também, não no campo patrimonial, mas um campo pessoal, campo do indivíduo, porque nesses casos também se dará, como no campo penal, uma restrição à liberdade individual, à liberdade de profissão, à liberdade de atuação. Portanto, exatamente quando atingir pessoas em seus direitos fundamentais, é que mesmo o exercício do ius puniendi administrativo, que tem mais flexibilidade, reclama também todo cuidado com o exercício contido e cauteloso da discricionariedade. Ora, a tipicidade administrativa genérica, exercida com excessiva discricionariedade, simplesmente aniquila o princípio da segurança jurídica, ao criar ambiente de inaceitável incerteza e imprevisibilidade para os administrados, notadamente quando se trata de atividades e profissões, que o juiz pode ficar impedido, não pelo juiz, mas pelo administrador. Afirma-se, portanto, com o clássico Caio Tasto, que a discricionariedade não é um cheque em branco, mas obedece a limites aplicativos, além dos quais a sua ilegitimidade se manifesta como ilegalidade. Em consequência, no direito administrativo do século XXI, a discricionariedade de todos os matizes deixa de ser um omísio da imoralidade,
um disfarce do abuso, uma escusa para a ineficiência e um pretexto para a demagogia. Essa nova concepção da discricionariedade não mais admite que à autoridade pública sejam conferidos poderes ilimitados ou à margem de apreciação factuais excessivamente subjetivas, sob pena de o que seria discrição se transformar em arbítrio, o que é a antítese da legitimidade e um valor que é o valor estruturante de qualquer Estado democrático de direito. Agora, o segundo ponto, eu creio que estou na metade, está muito bem. No ordenamento jurídico brasileiro, reconhece a responsabilidade em 3 esferas, a civil, a penal e a administrativa. Formalmente, a sanção administrativa diferencia-se da penal pela natureza da função exercida pelo órgão que impõe a penal. Substancialmente, aí já é difícil distinguir. Primeiro, à primeira vista, a sanção penal da administrativa reserva-se ao campo penal a imposição da pena de prisão, como pena privativa da liberdade mais gravosa, com exceção das limitadas hipóteses de prisão civil ou disciplinar de duração limitada. Não obstante, quanto à responsabilidade administrativa, dela pode resultar a privação de certas liberdades bastante gravosas para o indivíduo, como o impedimento do exercício de profissão ou de algumas atividades, embora constitucionalmente garantidas em circunstâncias normais. E aí a diferença do tratamento se apresenta. Entende-se a dificuldade de compreender por que certas sanções administrativas, muitas vezes mais gravosas que a sanção penal, como é a suspensão, a vedação do exercício de profissão ou ofício, possam ser aplicadas sem o mesmo rigor procedimental do direito penal e por órgãos não investidos da função jurisdicional que as capacita, de outra maneira, a ver a punição do Estado. Para esses casos, a garantia constitucional de inafastabilidade do controle jurisdicional, artigo 5º, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito, é a resposta apenas parcial, porque não resolve essa diferença da garantia procedimental entre a responsabilização penal e administrativa. Será sempre depois de agravado o particular. Por isso, a maior segurança das pessoas frente à penação decorrente de responsabilidade administrativa se assenta nos princípios garantísticos expressos ou implícitos na Constituição, como já mencionados e os tratados aqui nesse seminário. Deste modo, não apenas é correto, como necessário, aplicar princípios secularmente assentados no direito penal que confiram maior grau de proteção das liberdades e dos bens individuais, guardando proporcionalidade com a natureza das perdas, quando são impostas pelas sanções administrativas. Mas, tanto quanto o direito penal, é necessário adequar-se no direito sancionatório à penalidade administrativa, ao elenco de princípios e regras garantidoras dos direitos individuais expressos na Constituição. Neste ponto é que entra a cogitação da culpabilidade, ou seja, do elemento subjetivo da infração perpetrada, caracterizador da responsabilização penal ou administrativa conforme a hipótese. No caso da autoria da infração, é mais simples caracterizá-la, mas no caso da participação, necessita-se a prova de que, de algum modo, um participante conhecia a prática de determinado ato legal e com ela havia concordado tanto placitando-o como se abstendo de impedi-lo. Essa foi a questão tumultuosa, tormentosa, recentemente debatida no Supremo Tribunal Federal, no julgamento da famosa Ação Penal 470, que tocou a responsabilização penal de indivíduo que, por sua posição hierárquica e política, tivesse controle sobre a ação do indivíduo que diretamente praticou o delito. Na ocasião, debateu-se a aplicabilidade criminal da chamada teoria do domínio do fato, que é uma doutrina germânica que vem de muito tempo, vem de Hans Wesel, que foi realmente ressuscitada por Klaus Roxin na década de 1960, para distinguir, dentro do concurso de pessoas, o autor direto do que seria o partícipe, diferentemente
indireto do crime. Por essa teoria, deve ser considerado autor aquele que, não praticando diretamente o delito, foi o responsável por dar a ordem para sua consecução, podendo ou não tê-la impedido. Ensina Fernando Capês que a teoria do domínio do fato caracteriza como autor aquele que detém o controle final do fato, dominando toda a realização delituosa com plenos poderes para decidir sobre a sua prática, interrupção e circunstância. E reformando, Zaffaroni e Pirantini possui o domínio do fato, quem detém em suas mãos o curso, o se e o como do fato, podendo decidir preponderantemente a seu respeito, dito mais brevemente, quem tem o poder de decisão sobre a configuração central do fato. A discussão acerca dessa aplicação transbordou da Suprema Corte para examinar a situação de quem teria o domínio de fato quando há uma aplicação sancionatória. Portanto, a teoria do domínio de fato tem resistências, nós sabemos, mas anteriormente ao julgamento da ação penal 470 pela Suprema Corte do país, os tribunais pátrios já vinham aplicando regularmente a teoria do domínio do fato para caracterizar uma variedade de coautoria em delitos. Tome-se como exemplo da fundamentação teórica o seguinte trecho da decisão do Tribunal de Justiça do julgamento do recurso especial 1068-452-PR, em que se considerou coautor quem presta contribuição independente e essencial à prática do delito, distinguido do partícipe, aplicável a teoria do domínio do fato para delimitação entre coautoria e participação, sendo coautor aquele que presta contribuição independente, essencial à prática do delito, não obrigatoriamente em sua execução. E vamos, então, chegar ao ponto que, se a posição do domínio do fato, por hipótese, dependesse ser aplicada para a configuração de modalidades culposas do crime, evidentemente, desde que previsto em lei, já que em direito penal somente há crime culposo se expressamente previsto. Deveriam ter sido denunciadas e condenadas outras autoridades, por coima de negligência no suposto dever de conhecer a trama. Ora, no campo do direito administrativo sancionador, ao contrário do direito penal, admite-se a modalidade culposa de ilícito pela regulação deslegalizada, mesmo sem previsão expressa em lei, mas certamente transbordaria do razoável a admitir a punição de uma pessoa que não praticou o ilícito, nem deixou de cumprir a obrigação formal de vigilância imposta por lei, por haver supostamente negligenciado na fiscalização das atividades da cadeia hierárquica de todos os seus subordinados, por maior que for essa cadeia, por mais comprida que seja, sejam servidores públicos ou privados. É nisso que a atualíssima posição da Suprema Corte sobre a teoria do domínio do fato aproveita o direito administrativo sancionador, pois nela se assentou que somente com apuração de culpa, desde que por ato praticado diretamente ou com apuração do dolo, neste caso, mesmo indiretamente, pode um superior hierárquico em uma organização pública ou privada ser responsabilizado individualmente por ato de um subordinado. Na verdade, em cadeias de comando, quanto mais longas, mais desbatida e mais remota se apresentará a possibilidade de estender-se e até de comprovar indefinidamente essa presunção, ou melhor, seria uma ficção jurídica mais apropriada à hipótese da existência deste conhecimento, de que estaria sendo, então, perpetrado. Logo, precisamos sempre uma comprovação de elementos subjetivos que revele, ainda que em nuance, a culpa ou dolo que caracteriza essa participação punível. E como demonstrou-se acima, repetindo as palavras de Nilo Batista, a noção de domínio do fato, a Tatsachaft, é, pois, constituída por uma objetiva disponibilidade da decisão sobre a consumação ou desistência do delito que deve ser conhecida pelo agente, isto é, a característica culposa. Não tendo o superior hierárquico
comprovado conhecimento específico sobre o ato ilícito de subordinados e, portanto, a oportunidade concreta de decidir entre sua prática ou impedi-la, que está em seu poder, isso configuraria o dolo e não haveria como ser responsabilizado por absoluta ausência do domínio do fato. É certo que, ao contrário do direito penal, vem-se admitindo a modalidade culposa nos ilícitos administrativos, mesmo sem expressa previsão legal. Mas essa limitada modalidade culposa não pode ir além do agente infrator da norma para alcançar aquele que não tinha conhecimento concreto sobre a prática do ato, após um limite subjetivo inultrapassável na admissão das modalidades culposas de infrações administrativas. Ao admitir-se o contrário, estar-se-ia encampando a responsabilidade objetiva no campo do direito administrativo sancionador, o que feriria o princípio da culpabilidade, reconhecido pela doutrina como implícito na Constituição Federal e aplicável tanto na esfera da responsabilidade penal quanto da responsabilidade civil. Em suma, a responsabilidade objetiva, criminal ou administrativa não se coaduna em absoluto com o sistema da Constituição Federal. Admite-se uma responsabilização objetiva de pessoas jurídicas que desenvolvam atividade empresária, mas, nesse caso, com base na teoria do risco, segundo a qual aquele que desenvolve uma atividade com intuito de lucro, criando riscos para terceiros, deve ser responsabilizado, independentemente da apuração da culpa, pelo fato do risco ser inerente ao seu negócio, não sendo razoável que terceiros, ou mesmo a sociedade em geral, fiquem sujeitos a danos por atividade que beneficia preponderante ou exclusivamente o empresário. É este o caso das sanções administrativas por infrações ao ambiente, mas isso não pode se propagar, não pode passar a ser uma regra geral, porque a atividade de risco é uma atividade que a Constituição e a lei devem dizer que são atividades de risco. Distintamente, as pessoas físicas que exercem seu ofício em uma organização privada não poderão ser sujeitas à teoria do risco, porque não se confundem com a pessoa jurídica empresária. Mesmo os dirigentes de sociedades empresariais privadas com poder de administração não podem ser responsabilizados objetivamente com base na teoria do risco, até porque não são titulares dos lucros aferidos pela entidade. Então, essa é a visão autoritária do Estado, que permanece, que infelizmente aí está, custa dissipar. Ela inspira soluções coercitivas, constrangedoras, com a ideia de que a solução constrangedora e coercitiva vai resolver o problema das infrações, enquanto nós sabemos, como eu disse no início, que não são só as sanções aflitivas, como também as premiais, e principalmente essas, que têm até mais caráter pedagógico, as que podem concorrer para melhorar este ambiente. No plano social, é evidente que essa visão perversa atrasa o aperfeiçoamento das instituições regulatórias e afasta os investidores das instituições, dos setores por ela viciados. Mas, no plano da cidadania, é que o mal maior se ocorre, pois ela provoca uma justa indignação dos regulados diante de abusos que atentam contra a sua segurança jurídica, direta ou indiretamente. A ironia dessa situação reside exatamente nesse paradoxo, a de haver instituído a regulação justamente para aperfeiçoar as dinâmicas relações entre sociedade, mercado e Estado, para aproximá-los em um quadro de flexibilidade, de um quadro de confiança ante as constantes mudanças socioeconômicas através do permanente diálogo entre os protagonistas, os três protagonistas, enquanto às avessas, o seu exercício mal orientado, mal versado por uma antiquada e distorcida visão preconceituosa de burocratas, acaba produzindo o efeito contrário. Eis porque o mal gerado pela insegurança jurídica no ambiente regulatório não só compromete o êxito dos setores regulados, como destrói a credibilidade do Instituto, a credibilidade da própria administração,
concorrendo para aumentar a litigiosidade já tão alta, em limites tão altos no setor público quanto é a nossa. A conclusão, curiosamente, o meu mestre alemão de 1969, Karl Arendts, sintetizava que o ordenamento jurídico que reverencia o princípio da segurança jurídica é a contraposição do estado de natureza descrita por Hobbes. Muito bonito. E, portanto, se caracteriza pela ausência de força, temor e desconfiança nas relações entre o homem. Para o direito administrativo sancionador, um aspecto dos acima elencados deve ser especialmente sublinhado: a previsibilidade dos comportamentos e das ações dos indivíduos. Significa dizer que é direito fundamental dos administrados que as normas que fixam as infrações e as respectivas sanções administrativas permitam uma aferição objetiva de comportamentos e condutas. Fora dessa compreensão, portanto, estão as normas que apenas apenem as sanções e as omissões de terceiros, ainda que subordinados, quando não possuam ou defensivamente possam ser, quando não possam prevê-las. Eu quero ainda acrescentar que, por coincidência, este nosso terceiro seminário se faz sob a égide do ilustre jurista Almir do Couto e Silva, sem favor, um melhor autor no Brasil sobre esse tema que é a segurança jurídica. A sua monografia, O Princípio de Segurança Jurídica, Proteção à Confiança, no direito público brasileiro e o direito à administração pública de anular seus próprios atos, continua sendo o clássico absoluto do tema. Sem dúvida, trata-se de uma das mais belas e justas homenagens que esse seminário poderia prestar a um jurista deste porte, os seus grandes mestres, Cirne Lima, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, e Ernest Forsthoff, na Alemanha. Ele marcou a sua preocupação com rigor científico e dedicação às grandes questões da disciplina da segurança jurídica. Portanto, nós estamos ainda buscando aquele Estado, o Estado de justiça de que fala Carlos Cassagne, o Estado de justiça que é aquele que é o Estado justo e o Estado em que este valor seja realmente alcançado na sociedade e pelo Estado. Muito obrigado. O professor abordou a palestra à luz de aspectos críticos do direito administrativo sancionatório, à luz do direito regulatório. Ele parte do método de algumas premissas autoritárias, em que ele elenca as três grandes premissas: o contraste entre o expoente do Estado na ótica judicial, em sede judicial, do direito penal, esse contraste do expoente do Estado da ótica judicial para a sede regulatória do direito administrativo sancionador. Abordou também, dentro dessas premissas autoritárias, o problema da tipicidade e as sanções em relação aos tipos abertos do direito administrativo. Colocou a transição que deve existir no Estado contemporâneo entre o modelo piramidal, em que havia uma imperatividade das sanções, com esse novo modelo democrático do Estado contemporâneo. E aborda o aspecto do ius puniendi, da sanção, fazendo críticas, e particularmente em relação a quem aplica a sanção, ou seja, o problema da formação teórica do aplicador, ou seja, em sede judicial, um juiz tende a atuar de acordo com os princípios jurídicos, em contraposição ao administrador, que não possui essa formação teórica, dogmática, e, à luz de tentar solucionar um problema de modelo regulatório, acaba impingindo sanções totalmente fora dos princípios jurídicos. Ou seja, a ótica do administrador não é premiar, não é o caráter pedagógico,
é simplesmente aplicar a sanção como se fosse a solução do modelo regulatório, como se isso fosse o mais importante para o modelo regulatório. No que se refere à tipicidade, o professor deixa claro o problema da reserva absoluta de lei e da reserva relativa de lei. E, pelo que eu entendi, o professor é adepto da doutrina da reserva relativa de lei. Ou seja, é possível, sim, que a lei, ao descrever condutas, ela possa permitir ao administrador, à luz do fundamento do artigo 84.4, quando diz do poder regulamentar do chefe do executivo, que essas descrições dessas condutas na lei e das sanções aplicadas possam, sim, ser normatizadas, regulamentadas por atos normativos secundários. É evidente que essa tipicidade deve levar em conta aspectos ligados à liberdade e à segurança jurídica, quando o administrador queira fazê-lo através de atos normativos secundários. E, com a sua inteligência, deixa claro que, sob a ótica do direito regulatório, em que nós temos o fenômeno da deslegalização, não é possível resoluções de agências reguladoras preverem tipos ilícitos administrativos, muito menos sanções, já que elas não possuem a legitimidade democrática da legalidade. Ou seja, no direito regulatório, eventualmente qualquer tipo ou sanção deve estar na própria lei que criou a agência reguladora. E dentro desse aspecto, até seria possível, através de atos normativos secundários, desde que presente na lei essa possibilidade. Ou seja, norma regulatória deve tratar sobre matérias técnicas e não sobre sanções. Tem muita coisa que ele falou, meu Deus. Ele também trata o aspecto do direito penal e do direito administrativo, deixando claro que, enquanto que no direito penal o âmbito de discricionariedade é mínimo, no direito administrativo sancionatório há sim um espaço para a flexibilidade, para a valoração, desde que essa sanção não reflita sobre bens jurídicos das pessoas, ou seja, não atinja e nem restrinja a liberdade individual. Ou seja, mais pragmaticamente, é possível sim, à luz de sanções pecuniárias, admitir-se um espaço de flexibilidade. Jamais esse espaço de flexibilidade seria possível se incidisse em restrições à liberdade individual. Nesse caso, se a sanção restringir a liberdade individual, ela deve se assemelhar à mesma tipicidade do direito penal. O professor também trata dos campos da responsabilidade civil, administrativa e penal. Trata do problema da responsabilidade penal, da pena privativa de liberdade. E na responsabilidade administrativa, a privação de certas liberdades tão gravosas ao indivíduo, o que faz com que, mais uma vez, incidindo a sanção sobre restrições, sobre liberdades e bens jurídicos, outros que não aspectos pecuniários, essa responsabilidade penal e administrativa tem de ter os mesmos princípios. O professor vem e nos dá uma aula sobre a teoria do domínio do fato e a sua aplicabilidade no direito administrativo, e explicando o problema da coautoria e da participação, particularmente em face da ação penal 470, e deixa claro que no campo do direito administrativo sancionatório, a teoria do domínio do fato, que no direito penal, no campo do direito penal, admite-se a modalidade culposa com previsão em lei. No direito administrativo sancionatório, essa modalidade culposa
é possível mesmo sem previsão em lei. Porém, essa ausência de necessidade de previsão da culpa em lei, à luz da teoria do domínio do fato, não faz com que seja possível, à luz dessa teoria, impingir sanções sem que haja prova concreta de culpa ou dolo, já que não haveria uma presunção de culpa. Até porque todos nós sabemos que não há responsabilidade objetiva no direito administrativo. Trata, por fim, da teoria do risco. E a teoria do risco admite uma responsabilidade objetiva no campo ambiental. Mas essa teoria do risco, que admite essa responsabilização objetiva independente de culpa, não se aplica às pessoas físicas. E deixa para nós, magistrados, particularmente para mim, a ideia de quanto maior a estrutura hierárquica piramidal, maior o afastamento da teoria do domínio do fato sobre aqueles que estão no vértice da pirâmide. E finaliza, como sempre, com a sua filosofia, com o seu embasamento filosófico, tratando que o modelo regulatório hoje, em que nós temos aquela trilogia Estado, agentes econômicos e sociedade, deve, acima de tudo, buscar harmonia, diálogo, e não simplesmente medidas unilaterais imperativas. Conclui dizendo que o ordenamento jurídico, que prestigia o princípio da segurança jurídica, é o ordenamento jurídico basilar, é um ordenamento jurídico que deve servir de paradigma dentro do Estado contemporâneo. E finaliza dizendo que ninguém mais, para falar sobre o princípio da segurança jurídica, do que o homenageado nesse seminário, o professor Almiro do Couto Silva, lá de São Paulo, que tem uma das maiores obras sobre o princípio da segurança jurídica. Então, meus senhores, espero que eu não tenha colocado alguma coisa que o professor não falou, é difícil resumir. E quero mais uma vez agradecer aqui aos 3 ilustres palestrantes, mas eu vou abrir então as perguntas àqueles que assim o desejarem. A nossa primeira palestra, o nosso professor, José Eugênio Soriano. A segunda palestra, a professora Matilde, que falou sobre o modelo espanhol regulatório. E, finalmente, a última palestra, o professor Diogo Figueiredo, legalidade e tipicidade das sanções administrativas. Então, quem desejar fazer alguma pergunta, pode, dentro dos procedimentos do seminário, por favor, ficar à vontade aí para fazer essas perguntas. Se não houver, nós vamos passar para o coffee break. Temos ali um... Boa tarde, parabenizar o Instituto pelo seminário. Meu nome é Marcos, eu sou advogado da Confederação Nacional da Indústria e queria parabenizar o professor, todos os palestrantes e, em particular, o professor Diogo, mas eu queria apenas um esclarecimento, uma dúvida que eu fiquei no final da palestra, quando o professor ele diferencia a responsabilidade nas infrações administrativas ao meio ambiente, que ele, segundo o professor, se admitiria a responsabilidade objetiva para as pessoas jurídicas. E eu indago, atualmente os tribunais têm cada vez mais reconhecido a aplicação de princípios e garantias fundamentais, não só às pessoas físicas, como às pessoas jurídicas. Então, essa exceção, no caso da responsabilidade nas infrações administrativas ambientais, não feriria aí o princípio da isonomia, da equiparação da dignidade da pessoa humana e da pessoa jurídica também. E, acrescentando também a questão da teoria do risco, ela não serviria como fundamento para a objetividade da responsabilidade civil, também poderia ser trazida aí para fundamentar a aplicação de uma sanção. Queria só que o professor comentasse um pouco mais sobre isso. A teoria do risco oferece riscos, e um deles é exatamente a sua extensão. Ela, basicamente, foi criada para o direito ambiental, porque as grandes empresas
podem criar grandes riscos, e esses riscos se diluem entre toda a sociedade, que afinal de contas, não deve, não foi nem consultada se deveria ou não assumir esses determinados riscos. Isso não significa que a gente deva voltar ao estado da natureza, mas significa que devemos ter todas as cautelas. Agora, daí a considerar que a responsabilidade objetiva deva ser expandida, bom, no atual estado, entendo eu, do direito administrativo, não. Mas é uma questão em aberta doutrinariamente e legislativamente. Se a lei amanhã criar outras áreas de risco, vamos discuti-las caso a caso. Mas, no momento, esta parece plausível. Por quê? Porque aí o beneficiário não é a pessoa física ali, não é o gerente, não é o administrador, não é o diretor. O beneficiário é a entidade como um todo, a entidade jurídica. Não é? Cada pequeno acionista lá pode ser um beneficiário daquela atividade predatória que oferece risco. Então, o legislador entendeu que alguma coisa devia ser feita para coibir a atividade da pessoa jurídica, o que não significa que deva apenar as pessoas físicas. Tem mais na sua pergunta o problema da isonomia. Se deve haver uma isonomia entre pessoa jurídica e pessoa física. Eu entendo que não. Eu entendo que as pessoas jurídicas são criações humanas, são criações intelectuais que existem para facilitar o comércio das coisas, o comércio jurídico, enfim, para facilitar o entendimento das relações que se dão na sociedade. Mas a pessoa física não, a pessoa física é a razão de ser de toda a sociedade, de todo o direito do Estado. Essa que tem essas garantias essenciais e que eu acho que não podem ser extrapoladas para a pessoa jurídica. A pessoa jurídica, por ser uma criação que deve depender da sua atividade, o bem-estar ou não da sociedade, ela, evidentemente, ela é que assume o risco de uma atividade predatória, de ser prejudicial, em vez de ser benéfica para a sociedade. Eu não sei se esgotei todas as suas indagações, mas, sem dúvida nenhuma, as suas indagações dariam para uma outra conferência. Boa tarde, eu sou Gerlena, sou procuradora federal com atuação na Procuradoria do IBAMA, que é o órgão ambiental federal, né, de algumas competências chamadas federais, apenas explicitando, porque eu também vou dirigir a pergunta para os nossos professores espanhóis, né, que estão aqui abrilhantando o evento. Parabenizar o evento, mas também na continuidade da reflexão sobre infrações administrativas ambientais, sanções, queria perguntar tanto ao professor Diogo, que colocou tão bem a tese que atualmente defendemos, né, de, doutrinariamente, sob a teoria do risco, podermos ter uma responsabilidade ambiental objetiva, dentro dessa complexidade que é a sanção na infração administrativa ambiental, em que medida os senhores entendem que, apesar de toda a utilidade e toda a necessidade de um Estado regulador e sancionador, com todas as características de garantia que nós devemos ter para o cidadão, que a administração deve observar, em que medida isso, quando não efetivado, tem se tornado uma retórica jurídica sem muitos efeitos. Então, em que medida a gente pode reverter um pouco essa inefetividade do direito administrativo sancionador, quando podemos, então, pensar em prêmios, pensar em possíveis conversões de multas. O professor Diogo explanou muito bem que, sob a perspectiva de responsabilidades, a responsabilidade tem reflexo no âmbito penal, civil e administrativo. E será que essas responsabilidades não se comunicam? Em que medida, no aspecto do direito administrativo sancionador, se a responsabilidade civil é cumprida, se a responsabilidade penal é cumprida, poderíamos ter um abrandamento, então, das sanções administrativas como forma de promover condutas melhores, o atingimento de outros objetivos que se queiram. Por exemplo, no setor de telecomunicações, em que se quer atender
daqui a alguns anos, um novo objetivo, um novo parâmetro tecnológico. Na questão ambiental, quer-se modificar condutas numa relação de cadeias econômicas que o direito sancionador não consegue modificar por si. Então, em que medida nós poderemos repensar esse direito administrativo sancionador ao comunicarmos essas outras responsabilidades ou trazermos condutas positivas como motivo para abrandar as sanções administrativas? Eu contestaré muito brevemente. Sua pergunta sirve para mostrar a importância do direito comparado. Como prima resposta, eu direi que da um ano mais ou menos, na Espanha, se ha cambiado o Código Penal e que a persoas jurídicas son responsáveis penalmente, la propia persona. É un debate grande, se lei entra en internet encontrará millóns de respostas. Un proyecto que de una u otra forma conecta también con el derecho europeo. En segundo lugar, en segundo posto, eu diré que você a razón que o derecho sancionador é un aspecto, podemos decir, po negativo, é que existen moitos estímulos positivos para orientar a conductas das persoas. Mas é o caso que este seminario estaba enfocado al direito sancionador. Mi punto de vista é que medio ambiente, por exemplo, debemos ir, decimos en español, con el palo y la zanahoria. ¿Cómo se traduce eso? Con el palo, pegar con el palo, y la zanahoria, que es el estímulo, ¿no? O sea, con las dos cosas, ¿no? De forma que una visión de una realidad que debe ser cambiada no pode estar somente definida da direito sancionador. É máis complexo e os incentivos e estímulos positivos son tamén crescentemente importantes. Ma, in fondo, é un tema cultural. Hai sociedades que somente aprenden con o palo e non con a zanahoria. ¿Zanahoria? ¿Cómo se dice zanahoria? Nada. O sea, bueno, esta es mi respuesta. No sé yo qué quiere decir. Simplemente insistiendo un tanto en la lógica que ha trasladado el profesor Soriano, entiendo que para bien o para mal las sanciones son necesarias en todo caso, de manera que en rigor cualquier ordenamiento para que realmente sea vinculante en propiedad requiere, aunque sea precisamente la recámara, digamos, de la intención última de que no sea nunca aplicado, requiere, a efectos en último término de reforzamiento, ese aparato sancionador, un aparato que tiene que cumplir con todas las garantías, pero como digo, creo que es imprescindible, inevitable para hacer verdaderamente vinculante la norma. Otra cosa es que, como muy bien dice el profesor Soriano, haya que añadir elementos distintos y además elementos que tienen que involucrar, y ahí sumo la reflexión que me parece interesantísima del profesor Diogo, de, digamos, que involucrar a los administrados en esos múltiples sentidos en los que, en particular en los ámbitos regulatorios, esa expresión toma cuerpo, involucrarles de manera que integren en su propia voluntad un afán de coadyuvar a la mejor consecución de los fines de interés general que están implícitos en la norma. Pero con todo entiendo que es imprescindible un aparato sancionador que en el caso de mayor éxito de este afán previo de involucración
pues quede simplemente en el cajón a la espera de nunca ser aplicado. Ese es mi entendimiento. Muchas gracias. Eu tenho que acrescentar apenas um exemplo ambiental, justamente para atender diretamente a minha interlocutora. Veja o que acontece, por exemplo, com o desmatamento. Todas as previsões de multas para o desmatamento não significavam muita coisa, porque os lucros eram tão grandes que adiantava uma multa, né? Agora, cria-se um incentivo qualquer para que a madeira extraída tenha um selinho, tenha qualquer coisa que vai dar uma vantagem qualquer posterior, ou fiscal, ou o que seja. E aí muda-se o comportamento do infrator. Ele deixa de ser um infrator para colaborar com o Estado. Usar esses instrumentos novos, os instrumentos premiais, é uma coisa muito importante, porque não se move apenas pela aflição, o homem se move também pela esperança. E a esperança é alguma coisa melhor que possa vir, e não só o medo, né? O pavor do Estado descer o pau. O Estado pode dar uma cenoura também, que é muito importante. Muito obrigado. Para mover a un asno, se necesita o pau e cenoura. E a cenoura? Não, terminou. Está encerrado. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Vamos para o coffee break.